Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho com o Vinícius. Ele é nosso mentor, é meu amigo, então vocês vão ver eu chamar de Vini, porque chamar de Vinícius fica mais difícil. Vini, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo como mentor da plataforma, por você ter aceitado essa empreitada aí com a gente, por estar contribuindo, né, para o desenvolvimento dos nossos alunos. E obrigada pelo teu tempo hoje. E fica à vontade, se apresente, a casa é sua. E, gente, vamos embora participar e explorem o Vini, que ele está aqui para ser Sim, explorado no bom sentido. sim, sim. Eu que agradeço a oportunidade. Há muito tempo já que tava adiando assim compartilhar conhecimento mais ativamente, sabe? Passei muito tempo compartilhando conhecimento dentro dos meus empregos assim, e tal. E, enfim, é uma oportunidade muito boa, né? E eu fico assim sofrendo porque a gente está sempre precisando de desenvolvedor, né? Em todos os lugares que eu passo, a gente está precisando de desenvolvedor. E aí eu tava sofrendo assim, e eu falava, cara, eu não contribuo em nada, né? Tipo, pra formar a galera nova também. Só fico reclamando que eu não consigo jeito. Mas enfim, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí vai ter um momento que eu vou me apresentar no meio da parada toda. Beleza. Bum, bum, bum. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Me diz aí se vocês estiverem conseguindo ver de boa. Foi. Já tá gravando, tudo certo? Posso Foi, ir? Conseguindo tá. ver, Pode conseguindo ir. que vai. Tá de boa. Então, show. Bom, é isso que a Lê falou. A gente hoje vai bater um papo sobre rotina e eu trouxe uma coisa assim bem pessoal, assim, bem da minha rotina hoje, mas saibam que rotina é uma parada que tem vários fatores e pode mudar muito de acordo com a empresa que você tá ou do momento de carreira que você tá. Enfim, eu tenho 10 anos mais ou menos de front-end, né? Eu comecei minha carreira como front-end e, enfim, desde então fiz pouquíssimas coisas em outras áreas, assim, até brinquei um pouquinho de back-end e tal, mas foi bem pouco. Meu foco sempre foi front-end mesmo. Eu costumo falar essa frase, quem viu a minha outra apresentação lá, que não foi aqui na plataforma, mas foi na galera lá do Angular SP, eu sempre falo essa frase, eu ainda estou descobrindo novas soluções para os mesmos problemas, porque basicamente eu estou a minha vida inteira de carreira fazendo telas, só que eu faço telas agora de um jeito que eu não fazia 10 anos atrás, né? Mas as soluções mudam e o problema continua sendo fazer tela e fazer lógica de programação. Agora eu estou na Vetex, é uma empresa multinacional brasileira. A gente vende soluções de e-commerce para o mundo inteiro, assim, é uma parada bem gigante e que no início até me assustou um pouco, mas hoje em dia eu já estou até bem mais acostumado, assim, mas é bem legal, é bem legal. Inclusive, já vou fazer propaganda, a gente vai começar o nosso programa de estágio de inverno agora. As inscrições vão abrir, depois eu passo mais detalhes aqui para vocês nos Eu já canais e quero, tal. hein? Já quero. Sim, sim, vai rolar. Que mais? Eu já fiz parte de algumas outras empresas aí do mercado, as principais foi o Telecine, sim, é o canal de filmes. O Telecine tinha uma plataforma de streaming, estilo Netflix, Disney Plus, enfim, todas essas que tem por aí. E hoje em dia eles não têm mais, ela foi aglutinada pelo Globoplay, que é uma outra plataforma de streaming da Globo. Mas eu trabalhava nessa plataforma específica do Telecine. Já trabalhei na Mundipag. A Mundipag era uma empresa da Stone, fintech, totalmente focada no mundo de grana e, enfim, máquina de cartão, essas coisas. E trabalhei na USA. A USA hoje é a Allied, é uma empresa de... Basicamente ela cuida do e-commerce
plataformas operadoras de celular, né? Então a Vivo, a Claro, e eles cuidam tanto da venda de planos como venda de aparelhos, enfim, uma coisa bem específica. Mas são essas. E um pouco do meu lado pessoal, fora o meu trabalho, eu sou pai de um neném gigante de 2 anos. A Lê conhece, ele é gigante real. Gigante fofo, é muito certo. Sim. Eu sou casado, eu sou carioca e eu sou bem nerd também, então eu gosto de séries, eu gosto de jogos, enfim. Quem curte essa vibe pode falar comigo aí e recomendar coisas que eu tô aceitando. Vamos lá. Vou falar um pouco da timeline do meu dia, assim. Eu pensei em formatos para trazer, tipo, esse assunto e eu achei que, tipo, o melhor formato foi esse, assim mesmo. Começar, tipo, a timeline do dia e ir de cima a baixo, assim, tipo, da minha manhã até a meia-noite, assim, enfim, e semanas já também. Mas a gente vai ver melhor certinho. Então, beleza, depois de acordar e fazer todas as coisas que as pessoas normais fazem, né? A primeira coisa que eu faço é revisar minha agenda. A agenda é uma coisa bem importante na vida da pessoa desenvolvedora, porque, acreditem, codar talvez seja, assim, a coisa mais fácil que eu faço atualmente, sabe? Tipo, a hard skill a gente aprende fácil, a parte técnica a gente aprende fácil. Mas, tipo, agenda, gerenciamento de tempo, enfim, essa talvez seja a parte mais difícil de se organizar. Mas eu vou entrar fundo nesses assuntos em breve aí. Então, primeira coisa que eu faço, eu acordo, faço tudo que tem que fazer. Quando eu sento no computador, eu abro o meu calendário para ver toda a minha agenda da semana, se chegaram pedidos novos, se chegaram coisas novas, encontros novos que eu vou ter que ter com pessoas e a agenda do dia também, né, para ver, relembrar reuniões que eu tenho naquele dia. E depois eu vou estudar, e isso é um hábito que cara, eu aprendi a ter depois de mais ou menos uns 2 anos de carreira, assim, na área de front-end, porque as coisas começaram a mudar muito e eu adquiri esse hábito, então todo dia eu leio artigos em N sites, eu até mando aqui alguns. Enfim, todo dia de manhã eu tiro, assim, de meia hora a 1 hora para ler coisas, para ver vídeos, enfim, sempre consumindo informação sobre tecnologia. Recomendo, é um hábito super bom de manter. Depois, primeira coisa que eu vou fazer de fato de trabalho é code review. Quem não sabe o que é code review, eu vou explicar melhor, mas eu escolhi fazer code review nesse horário da manhã porque geralmente na minha empresa atualmente é o horário que a gente está mais tranquilo. Então, o que é code review, né? Basicamente, o code review ele é uma espécie de auditoria que você faz no código de uma outra pessoa e uma outra pessoa faz no seu código. Para entender um pouco sobre como funciona essa auditoria, tem que entender um pouco de Git. Mas imagina assim, hipoteticamente, que no mundo real, né, você vai ter tipo, uma folha de papel e você escreveu alguma coisa ali, e aí você pega essa folha de papel e você tipo, entrega para uma outra pessoa aprovar e ler, e depois ela vai te devolver aquilo ali falando, ó, eu aprovei. Tipo, assinou, sabe, o nome dela e falou, ó, tá aprovado, assinado lá, registrado em cartório. O processo de code review é muito parecido com isso, tudo digital, obviamente. Então a gente escreve o código separado do que está de fato sendo visto pelo cliente e você entrega para uma outra pessoa e fala assim, revisa para mim, vê se está tudo certo, vê se eu posso melhorar alguma coisa, vê se eu estou seguindo as regras que a gente combinou como time, enfim. E aí eu tiro esse horário da manhã para fazer esse processo de ver se eu tenho code reviews para fazer, se as pessoas me pediram para revisar alguma coisa. E aí, geralmente eu passo mais ou menos 1 hora fazendo isso. E eu sei que, tipo, a princípio parece ser uma coisa chata falando assim, mas é muito bom porque te ajuda a crescer, compartilhar conhecimento com as pessoas do teu time, tu crescer de maneira técnica, né? Tipo, você vê pessoas escrever o código de um jeito que talvez você não tinha pensado
e você fala, caraca, que incrível, eu nunca tinha pensado em fazer desse jeito, vou começar, tipo, a fazer desse jeito. Ou então você fala, pô, não entendi isso aqui. E aí você vai e faz um comentário lá falando, ó, não entendi isso, você pode me explicar melhor e tal, me chama. Enfim, o processo de code review é maravilhoso. Quem tiver dúvidas sobre isso, depois a gente pode trocar ideia mais a fundo. Beleza, code review feito, passei 1 hora olhando códigos. Se não tiver coisa para fazer de code review, tiver menos coisas, eu geralmente ainda uso esse tempo de code review para continuar estudando. E aí, isso eu tô falando em horário, assim, né, para tipo, dar mais uma tangibilizada na coisa, senão eu vou ter horários aqui. Mas isso eu tô falando de, tipo, eu acabo de fazer code review lá para as 10 da manhã, mais ou menos. E eu começo a trabalhar às 9 e um pouco antes disso eu tô estudando. E aí, beleza, e aí de fato eu vou começar a codar na minha vida, né? De fato eu vou começar a escrever código, pegar tarefas e coisas assim para fazer. E aí, nessa parte de coding, assim, é um mundo de coisas pra gente falar. Eu separei algumas coisas aqui pra gente falar, mas é um mundo de coisas. Eu vou tentar ir devagar, assim, porque pode ter termos que a galera não conhece, enfim, eu não sei. E eu vou falar e qualquer coisa, gente, essa é a hora de levantar a mão, porque se eu for parar para responder no final, pode ser que eu não lembre, tá? Pode ser que eu me enrole. Primeira coisa, pair programming. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Pair programming é uma prática que muitas empresas fazem, estimulam, outras nem tanto, mas a maioria. E basicamente você não codar sozinho, né? Você coda uma parte sozinho, você vai codar uma parte das funcionalidades que você tem que fazer para o seu projeto sozinho, mas estimula-se a você fazer pair programming em alguns momentos. Você chama alguém, o que é, né, o pair programming? Você chama alguém do seu time, um outro desenvolvedor, e vocês olham para aquele projeto juntos, para aquele pedaço que você tem que desenvolver junto. Então isso é uma prática hoje para mim. Eu eu faço bastante pair programming. Eu e um amigo meu, a gente acaba fazendo mais assim, porque a gente está no mesmo projeto, mas não é algo que te proíbe de tipo, você pegar uma outra pessoa, que às vezes nem é front, enfim. Não tem uma regra muito bem definida, tipo, tem que ser com outro front, tem que ser, sabe? Tipo, você pode, tipo, juntar pessoas ali, pode até ser mais de uma, inclusive, mas a ideia é essa. Então, por que fazer pair programming, né? Por que que isso é estimulado? Ainda naquela vibe de compartilhar conhecimento e não criar silos de conhecimento dentro do seu time. Então, imagina que eu não faço pair programming, eu passei 6 meses fazendo um código, desenvolvendo um projeto, e aí do nada eu me acidento e aí, sei lá, acontece alguma coisa que eu não consigo trabalhar. São 6 meses de código que estão lá e alguém precisa continuar esse código, eu não vou ter como continuar, ou eu pedir demissão da empresa. Então esse conhecimento está todo retido comigo e com documentações, eventuais documentações que eu fiz. Então fica muito mais difícil para uma outra pessoa continuar da onde eu parei, né? É muito mais fácil se durante todos esses 6 meses eu tivesse compartilhando conhecimento com uma outra pessoa. Então é por isso que a gente estimula pair programming também. E é bem interessante que agora eu vou falar de testes, só que ainda um pouco falando sobre pair programming. Quando a gente faz pair programming, existe uma técnica que a gente chama de ping-pong, né? Tem outros nomes, mas a gente chama lá na Vetex de ping-pong, que é um desenvolvedor ele vai escrever o teste e o outro desenvolvedor vai escrever a implementação. E aí, isso é bem interessante porque estimula, tipo, a você desenvolver implementar o seu código direcionado a um teste, sabe? A fazer aquele teste passar. E o que são os testes, né? Os testes é uma maneira de você garantir a qualidade do que você está escrevendo. Então, imagina que você tem que fazer um botão aparecer na tela e esse botão ele tem que ter o texto, sei lá, eu confirmo, alguma coisa assim. Então, primeiro, antes de você escrever de fato o botão, implementar isso, falar, vou aqui botar um button com texto tal,
você escreve um código que ele procura esse botão na tela e procura se o texto desse botão é eu confirmo, entendeu? Então, primeiro você escreve esse teste, e aí depois de fato você faz o botão. Por que que você faz isso? Porque se no futuro alguém vier e trocar o texto desse botão para eu rejeito, em vez de eu confirmo, quando você rodar os testes, o seu teste vai quebrar e você vai ter um alerta ali visual que você está quebrando alguma coisa que era essencial. Se você realmente de fato precisa que o texto desse botão mude, então você vai mudar tanto a implementação quanto o teste, para no futuro outras pessoas, quando forem mexer naquele botão, de fato esse teste quebrar de novo. Então é por isso que a gente escreve teste, para a gente garantir o que está sendo entregue ao longo do tempo, para isso ter menos chance de você quebrar alguma coisa que o cliente está vendo e que ele precisa ver daquele jeito. Então, existe essa técnica de ping-pong, é bem interessante de fazer quando você está fazendo pair programming. Alguém escreve teste, outra pessoa escreve implementação. Aí depois você alterna, você escreve teste, outra pessoa escreve implementação. E aí, ainda falando de testes, a gente tem vários tipos de testes. Assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem casos de teste de integração, onde você testa coisas combinadas juntos. Então, preciso que esse botão, quando tiver com esse parágrafo, aconteça tal coisa e tal. Estou dando uns exemplos mais visuais, assim, mas na prática a gente olha mais para código, sabe? Tipo, mais para coisas lógicas, assim. Tipo, sei lá, eu preciso que essa função, quando receber dois valores, tipo, sei lá, 2 e 2, o resultado seja a soma deles dois. Então vai ser 4, sabe? Enfim. E aí a gente tem vários testes, tem testes unitários que testam pequenas funções, tem testes de integração que vai testar várias coisas juntas. A gente tem um teste que se popularizou muito aí recentemente, que é o teste end-to-end. O teste end-to-end ele é basicamente um teste de fluxo, né? Então você vai testar um fluxo completo, por exemplo, um carrinho de compra, sabe? Eu adicionei o produto no carrinho, depois eu finalizei, cliquei aqui, cliquei ali e tal. É bem interessante, mas é bem custoso também. Mas não vou entrar a fundo, a gente pode depois fazer uma outra edição disso aqui só para falar sobre teste, que é muita coisa. Próxima coisa é integração com API. Parece ser algo super simples, né? Tipo, quando a gente está começando a desenvolver, a gente rapidamente aprende a fazer integração com a API, assim, a fazer um fetch numa API. Mas integração com a API tem todo um mundo de coisas ao redor, assim. Tem questões de cache, você fazer integração com a API, mas você precisa ter um cache. Pode ser que você tenha um cache do lado do front e um cache do lado do back. E aí, por quanto tempo esse cache vai ficar vivo? Então, é algo um pouco complexo. Tem questões de error handling, então, tipo, você lidar com erros. Lidar com erros da API, às vezes parece uma parada fácil também, mas dependendo da API, ela pode, tipo, na mesma chamada, te dar 5, 6 tipos de erro diferentes, sabe? Então, são alguns detalhezinhos que vale a pena e, enfim, faz parte do coding, faz parte do meu dia a dia, tudo isso que eu tô falando para vocês. Parte de Search Engine Optimization, né, que é o SEO, eu hoje em dia não me preocupo tanto, mas ainda levemente, mas é porque os projetos que eu trabalho hoje são muito mais voltados para não serem buscáveis pelo Google de fato, porque são sistemas mega internos assim. Mas, por exemplo, na época da Telecine, eu trabalhava numa equipe de aquisição de pessoas, né? Então, nosso objetivo como equipe era trazer assinantes para o Telecine. Então, fazia muita landing page, sabe? Tipo, criava páginas para botar mesmo, tipo, no Google, assim, no primeiro resultado, pra galera, tipo, clicar e falar, eu quero ver filme de ação, sabe? O cara chega lá no Google e bota assim, filme de ação. A gente tinha que aparecer no primeiro resultado. Então, para essas páginas, por exemplo, tinha muita técnica de otimização para isso. Então, desde a semântica de como você escreve o HTML, desde usar algumas marcações específicas para isso, uma markup language, sei lá, alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça, mas rolava. E a última coisa aí de coding que eu vou falar, se eu estiver correndo, galera, me avisa aí, tá?
que eu tô falando aqui no impulso. É, a parte de layouts, né? Que eu acho que é assim, o principal do front-end, né? Construir layouts. E aí construir layouts é um outro mundo, né? Assim, que é você se preocupar com responsividade, você se preocupar com o layout estar com uma fidelidade ao que o designer fez, se você teve um designer para fazer, ou se foi você mesmo que fez, mas geralmente nas empresas você vai ter um designer para fazer um UX, né? E você tem que se preocupar disso tá igual ele fez tanto em estética quanto em experiência, né? Então isso é uma outra coisa. A usabilidade do que você está fazendo no layout tem que estar tipo, dentro da experiência proposta. Algumas coisas que poucas empresas se preocupam, mas que conforme você vai avançando para empresas maiores, elas se preocupam. É a acessibilidade. Então, vale a pena, tipo, de agora já assim, tipo, ir pesquisando sobre esse assunto. A acessibilidade na internet é uma parada que, incrivelmente, depois de tanto tempo que a gente já tem de disseminação, assim, de conteúdos digitais, enfim, os próprios órgãos públicos, eles são cobrados disso, né? Tipo, é obrigatório ter, tipo, um certo nível de acessibilidade ali. Vale a pena, procurem sobre acessibilidade. Mas você tem que se preocupar na hora que você está construindo. E performance, né? Performance também é um ponto que pode variar bastante. Se você está fazendo uma página para vender algo, a performance assim, é primordial, sabe? Tipo, cada milissegundo a mais para carregar a sua página pode fazer um impacto nas tuas vendas gigante, assim, nas vendas da empresa, né? Então, performance é uma coisa importante também na hora de desenvolver e de criar esses layouts. Enfim, falei um monte de coisa, falei coisa pra caramba. Se quiserem perguntar até aqui, manda ver, senão vambora. Posso? Continuo? Sigo? Gente, fica à Não? vontade aí para perguntar, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, Tô de essa é a boa, tô hora. de boa. E se for algo muito bizarro, assim, tipo uma pergunta que eu vejo que vai ser meio complicado de explicar, a gente troca ideia depois também. Hoje eu tô com tempo, relaxou. Então, Ou a gente marca. a Evelyn vai falar? Tá, pode falar, Evelyn. Sobre a parte de revisar o code review que você falou, isso são em todos os níveis ou só depois que você tá um tempinho já com experiência? Boa, boa. Isso pode variar bastante de empresa para empresa. Geralmente, no início, né, quando você, por exemplo, acabou de entrar na empresa, geralmente você não é estimulado a fazer o code review logo no início, logo nos primeiros meses, né? Pelo menos comigo foi assim, em vários lugares. No início eles te põem meio que num cercadinho ali, sabe? Tipo, ó, vai aprendendo aqui fazendo seu onboarding, aprende sobre a empresa primeiro, e depois você entra nesses ciclos de code review. Mas depois desse período inicial na empresa, independente do teu nível de senioridade e tal, você vai ser colocado para fazer code review sim. Muito pela proposta de você aprender com o código de outras pessoas, sabe? Então assim, mesmo que você talvez tipo não se sinta seguro para falar assim, esse código aqui tá ruim, ou tipo isso aqui precisa melhorar, isso aqui não tá de acordo, mesmo que você não se sinta segura para falar esse tipo de coisa, geralmente eles te marcam muito também na intenção de você aprender com aquele código que um outro desenvolvedor fez, né? Eu tenho um caso do Telecine muito interessante, que assim, como eu falei, né, fiz front a vida toda e a galera me marcava assim nos pull requests da galera de dados, que é a galera que fazia desenvolvimento na parte de dados, e me marcavam assim, falavam, cara, vou te marcar aqui, quando tu tiver curiosidade, tu começa a ler. E era tudo em Python, né? E aí eu comecei a ler um pouco e hoje em dia eu sei um pouco mais de Python por causa desses PRs que eu vi na época, sabe? Então, sim, quando você, já desde o começo, assim, eu
acredito que é o melhor caminho. Pode ter lugar que não vai te colocar, né? Mas eu recomendo. Eu recomendo bastante. Respondido? Foi? Sim, sim. Quem mais ia falar aí? Tinha mais alguém que ia perguntar alguma coisa. Era você, Christian? Se for você está mutado. Acho que não. Não. Então, beleza. Eu vou seguir aqui, hein, gente. Falar um negócio, depois eu gostaria que você desse uma palhinha a mais de teste e da parte de CAO, porque essas duas partes eu acho que são as, as que mais vai precisar de detalhes, são essas duas partes. Beleza, beleza. A parte de testes eu tenho noção, assim, é muita coisa. Falei, tipo, bem por alto, assim. A gente pode entrar mais a fundo. Seguindo a timeline aqui, eu... Beleza, né? Então, dali das minhas 11... Ah, mas já me perdi. Code review, beleza. E aí, depois eu vou fazendo código até a hora do almoço. Geralmente eu vou almoçar lá para meio-dia, meio-dia e meia. E aí, um pouquinho antes disso, a gente tem a daily. E aí, a daily é uma reunião que, como o nome já diz, a gente faz todo santo dia. E ela é bem rapidinha, assim, 15 minutinhos, sabe? A gente chama de sync também, às vezes. A ideia dela é a gente, nesses 15 minutos, todo mundo conseguir falar. Então, basicamente, a gente só responde 3 coisas, assim, né? Cada um fala 3 coisas, que é o que fez, né, nas últimas 24 horas, da daily anterior até agora. Então, da daily de ontem até a daily de hoje, ou da daily de sexta-feira até até a daily de segunda, eu fiz X coisas, sabe? Eu fiz essas coisas, não precisa entrar em detalhes, é para ser bem rápido. E aí você faz o que você pretende, você fala o que você pretende fazer, né? Dali para a próxima dele. E se alguma dessas coisas que você tentou fazer, você precisa de ajuda, se tem alguma coisa te bloqueando e tal. É claro que às vezes passa um pouco, tipo, vai para 16 minutos, sei lá, 17, mas a ideia é tipo, ficar bem próximo dos 15 minutos ali e a galera não entrar em discussões. E quando entra em discussões, alguém levanta a mão sempre e fala: galera, marca aí depois e vocês se falam, sabe? Tipo, aqui é para ser bem rápido. A ideia disso. Oi? Oi, Vini, sou eu. São quantas pessoas na sua equipe? Só para a galera ter Boa, uma ideia. boa. Hoje, deixa eu ver, eu tenho mais três desenvolvedores e tenho 2 managers, né? Um Product Manager e um Engineering Manager e uma Designer. Somos 8. É isso? Acho que é. Eu Tá. acho. A gente já fomos mais, né? A gente perdeu alguns desenvolvedores aí no caminho. A gente já teve uns 6 desenvolvedores na época. Mas no Telecine, por exemplo, a minha equipe tinha 15 pessoas. E todo mundo E, conseguia falar, né? e a Nesses gente 15 minutos. fazia dele em 15 minutos. Mas é porque às vezes rolava da galera falar assim: "Ah, tipo, sei lá, muito rápido, sabe? Tipo assim, projeto tal." Ó, e tipo, não falava mais nada, sabe? É, Mas eu confesso que com muitas pessoas eu recomendo aumentar um pouco esse tempo, porque é impossível e tipo, acaba não passando a ideia da coisa. Mas atualmente está funcionando para o nosso time, assim, tem pouca gente, né? E um time de 15 pessoas também tá muito grande, tá? Time de 15 pessoas é um absurdo, mas é porque o nosso time lá, 15 pessoas, eram pessoas de várias áreas. Tinha gente de marketing, tinha gente de dados, tinha gente de um monte de coisa. E aí, qual é o objetivo, além de você manter todo mundo sincronizado, né, do seu time, com o que você está fazendo, com o que você precisa de ajuda e tal? Isso também te ajuda a
reforçar um senso de time mesmo, um senso de equipe, assim. Porque todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. Então, tipo, todo mundo sabe que tá todo mundo caminhando pro mesmo propósito, sabe? Todo dia você tá falando sobre o projeto. Então, tipo, todo dia eu tô falando que eu tenho que entregar a landing page de filme de ação. Então, todo mundo tá com isso na cabeça, sabe? O tempo todo. Então, isso reforça bastante, assim, a vontade que o time tem de entregar e esse senso de todo mundo se ajudar. Beleza, a daily é isso, 15 minutinhos, bate-papo bem rapidinho e eu não pulo as dailies, eu tento fazer todas elas, às vezes acaba acontecendo de eu pular por conta de, enfim, problemas externos da vida, mas quanto mais você conseguir ir, melhor. Aqui na Vetex, né, é obrigatório, tem lugar que não tem lugar que faz assíncrono, enfim. Foi o que eu falei, quase tudo que eu vou falar aqui varia muito de empresa para empresa. E aí, depois da daily, eu almoço e aí a minha tarde é uma loucura. A minha tarde é muito imprevisível e é por isso que eu volto lá no primeiro ponto, que eu sempre reviso a minha agenda todo santo dia. E aí eu até botei aí, mais coding ou não, porque realmente eu não sei. Realmente eu não sei, sabe? Tipo, todo dia eu tenho que ficar de olho porque eu posso ter pessoas de outra equipe querendo falar comigo, eu posso ter pessoas da minha equipe marcando reunião comigo, eu posso ter tempo livre para codar, eu posso não ter tempo livre para codar. E uma coisa que vale dizer quanto mais sênior você fica, menos você coda, tá? Tipo, isso é Caramba, uma eu realidade, já tá? ouvi isso algumas vezes. Sim, sim. Eu hoje em dia eu consigo codar bastante porque na Vitex eu estou numa posição bem focada em código, mas no Telecine, por exemplo, eu estava numa função de tech lead. Então, tipo, a minha vida era fazer reunião e falar com pessoas. O que eu escrevia de código era bem pouco, assim. Mas eu vou entrar em detalhes, assim, em tipos de reunião e quais, assim, mesmo você codando, você vai acabar tendo que fazer eventualmente. Uma coisa bem rápida que eu estava até falando antes da gente começar, on-call. On-call é meio que o sobreaviso, eu acho. Acho que aqui a galera chama de sobreaviso nas empresas mais que usam mais o contexto só do Brasil, né? As palavras em português mesmo. Eu tô botando aqui os termos em inglês para vocês irem se acostumando também, porque é muito normal a galera, tipo, abre uma startup aqui e tá usando todos os termos, sei lá, do Vale do Silício, porque, enfim, é isso, né? Todos os livros comunicam assim. O on-call basicamente é um sobreaviso, então pode variar de empresa para empresa. Na minha empresa, que é cada uma semana, minha empresa, a Vetex, minha empresa, quem dera fosse minha. A cada semana aqui uma pessoa que fica nessa posição e a gente fica com o celular disponível 24/7 para eventuais problemas que a gente possa ter no sistema que está em produção, né? Os clientes estão usando. E os problemas variam muito, assim, pode ser, uma loja caiu, sei lá, um cliente começou a fazer uma promoção bizarra e botou para vender lá na C&A uma blusa a R$ 5 e aí as vendas explodiram e todas as máquinas da Vetex simplesmente não aguentaram. Acontece, pode acontecer. Enfim. Então, a gente tem sempre uma pessoa nessa posição pronta para poder atuar em casos onde precise. E aí, falando de on-call, é bom falar que a gente não é muito da área de front-end, mas eu gosto de falar porque pode ter gente que não conheça. A gente tem vários sistemas de observabilidade e basicamente são robôs que ficam olhando métricas e a partir de um momento que esse valor passa de um valor que você estipulou, ele começa a gritar para os celulares de quem precisa. Então, dando um exemplo, eu fico olhando a cada 1 minuto que uma página está... fico dando refresh numa página e olhando para o tempo de carregamento dela. Se o tempo de carregamento dela passar de, sei lá, 3 segundos, eu vou ligar para as pessoas, sabe? É um exemplo bem ruim, tá, gente? Mas é só para ficar mais fácil de entender. E eu estou de on-call agora, então pode ser que vocês escutem meu celular tocar aí a qualquer momento. E uma coisa importante, isso não é
padrão, tá? Tipo, não é toda empresa que tem isso. Sabe qual é? Tipo, tem empresa que não usa esse sistema. Vini, você falou dos termos em inglês. O quanto você usa do inglês hoje? Fala um Nossa, pouquinho para essa galera. só o dia inteiro. Assim, o inglês entrou tarde na minha vida, assim, tipo, aqui na Vetex, cara, apesar da empresa ser brasileira, a gente usa o inglês o tempo todo, porque a gente tem funcionários em várias partes do mundo, né? Então, todas as apresentações que são feitas que envolvem a empresa inteira são todas feitas em inglês. O chat da empresa, né, que é o Slack, ele é todo em inglês. Então, você vai conversar com as pessoas e vai ter que escrever em inglês e ler em inglês. É claro que, pela empresa ser brasileira, eles dão o benefício de reembolso de um curso de inglês. Então, tipo assim, eu quero fazer, pô, tô na empresa, eu preciso melhorar meu inglês, né? Então, eles vão te estimular e você, tipo, recebe um reembolso para você poder fazer esse curso e tal. E, pela empresa ser brasileira também, se você não se sentir confortável com o seu nível de inglês para fazer um certo tipo de apresentação, um certo tipo de comunicação, tem pessoas para te ajudar com isso, para você fazer essa apresentação. E se no fim das contas você de fato não conseguir, tem uma pessoa para ser tradutor simultâneo na hora que você for fazer a sua apresentação. Um grupo de pessoas. Mas a maioria das pessoas simplesmente faz tudo em inglês, assim, tipo, é muito raro ter alguém que, tipo, não, vou usar a tradução simultânea e não vou fazer em inglês, sabe? Mas é o dia inteiro em inglês para comunicação com as pessoas e também código, porque todo o nosso código é em inglês, todos os comentários são em inglês, todas as documentações são em inglês, então é tudo em inglês mesmo, assim. Mas entrou tarde na minha vida. Nas outras experiências que eu tive, tinha inglês, mas não tanto como eu tô tendo agora, né? Na Vetex realmente foi uma explosão. E como é que você adaptou isso, Vinícius, Vini? que te ajudou mais a aprender inglês? Que dicas você daria para a galera aqui para Boa, melhorar o inglês deles? boa, boa. É, Uma dica boa que assim mudou bastante as coisas para mim foi consumir tudo em inglês. Então assim, filme, série, ler artigos em inglês, o vídeo do YouTube dá prioridade para canais que falam inglês, enfim, tentei começar a consumir tudo em inglês. Mas é porque também eu acho que pode variar um pouco do nível, assim, né? Tipo, da onde você está partindo, sabe? Se você está partindo de um lugar que você realmente não tem ideia, não sabe nada de inglês, ver o filme em inglês talvez tipo, não seja um bom primeiro passo, sabe? Tipo, eu acho que não sei. Não sou professor de inglês, né? Não sei. Mas é, talvez essa imersão no inglês tenha me ajudado muito, assim. E, cara, meu inglês evoluiu muito com a vivência. Tipo, a minha vivência na Vetex, assim, fez meu inglês, tipo, melhorar muito. E eu nem falo inglês bem, tá, gente? Tipo assim, é uma loucura. Mas, por exemplo, uma coisa que facilita um pouco a minha vida é que meu time não tem ninguém de fora, né? Então, assim, no meu time, hoje a gente só fala em português entre a gente. Mas eventualmente, quando a gente às vezes tem que falar com uma equipe, com uma pessoa dos Estados Unidos, ou sei lá, alguém da Europa, a gente acaba tendo que falar inglês, sabe? Mas é por aí. Você tinha perguntado alguma coisa ali? O que tinha te ajudado, mas você já respondeu com essa Boa. imersão que você Boa. fez no inglês. Porque a gente tem uma galera aqui que tem alguma noção, tem gente que não teve a oportunidade de ter inglês e é sempre bom tocar nessa tecla porque o inglês está presente aí em tudo, né? Sim, sim. Até assim, falando um pouco na parte de estudar mesmo, assim, tipo, é muito difícil na área de tecnologia a gente conseguir um conteúdo, tipo, mega, tipo, atualizado ali em português, sabe? Geralmente as coisas sempre saem em inglês primeiro, né? Então, tipo, sei lá, você tá lendo a documentação do React da vida e aí, tipo, acabou de sair uma versão, ninguém traduziu ainda. Você vai ter que ler em inglês, sabe? Se você tá usando aquilo ali, você vai ter que ler em inglês.
Ou se você, tipo, tá usando uma biblioteca que não é tão difundida assim, né? Tipo, se você quer entender a documentação daquilo ali, vai estar em inglês, você vai ter que entender inglês, sabe? Então, inglês é bem importante, né? É bem difícil, tipo, a área de tecnologia, a gente conseguir sobreviver sem inglês, assim, é bem complicado mesmo. Vou ter uma pergunta depois, por favor. Pode falar, vamos lá. Então, eu queria saber como é que você chegou a escolher front-end, por quê e Boa, quais características você acha que uma pessoa deve ter para ser front-end. Eu boa. particularmente me preocupo muito com isso. Eu tô estudando, ainda não sei para qual área que eu quero ir, mas Aham, eu fico preocupado que eu não me acho uma pessoa que consiga assim criar coisas, ter uma imaginação boa para inventar coisas assim, um site bonito, esse tipo de coisa. entendi. Qual dica você daria para mim? Cara,